Agora eu convido Gesiel Bernardes para tratar sobre o tema Detectando vulnerabilidades e promovendo a segurança em aplicações web. Bom dia, pessoal. Prometo que eu não vou atrasar ninguém para o almoço, vou ser o mais direto possível. Eu gostaria de compartilhar com vocês, né, os resultados desse projeto que a gente fez no CSIRT de detecção de vulnerabilidades em ambientes web. Nossa agenda é até um tanto quanto curta, né? Vamos falar sobre um panorama rápido sobre segurança web da Unicamp. Vamos falar do projeto que fizemos, né, e os resultados que conseguimos obter. Sobre segurança web na Unicamp, a gente tem a resolução interna GR 052 de 2012, que estabelece as regras para o uso de TI. Nela consta lá a seção sobre políticas para o uso da tecnologia web, porém ela abrange só o conteúdo dos sites, né? Ela fala o que o site pode ter, o que o site pode ter, mas não especifica nada em relação à tecnologia, aos sistemas, às aplicações, enfim, cada um é livre para decidir o que quer usar e de que forma quer fazer o site. E na GR também ela determina, essa seção aqui, acho que boa parte nunca leu, mas tem um trechinho lá que fala que deve ser feita a manutenção preventiva, a segurança preventiva desse ambiente. Ou seja, que sejam aplicadas atualizações, corrigidas vulnerabilidades, enfim. E o que a gente começou o que a gente reparou, né, que começou a ter um aumento significativo no número de servidores web comprometidos, né, e isso é muito ruim para a imagem da universidade em si. É muito ruim para a imagem da universidade em si. E grande parte, né, a maioria desses problemas eram causados por falha simples ou ausência de atualização, CMS desatualizado, né, na maioria das vezes. E aí, o que a gente decidiu? A gente pensou, bom, vamos então incentivar o pessoal, né, a atualizar as aplicações, enfim. E a gente já distribuía internamente nas nossas listas de distribuição boletins de atualização de softwares, né, de sistemas operacionais. E aí a gente incluiu as aplicações, boletins das aplicações web mais utilizadas nessas listas de distribuição, né, do WordPress, do Joomla e do Drupal, entre outros. Um outro item que a gente passou a fazer também foi a publicação de artigos em nossos sites, incentivando o hardening de aplicações web, né, para poder aprimorar a segurança do ambiente. Todavia, a gente sentiu que ainda dava para ir um pouquinho mais longe, né, dava para fazer um pouquinho mais. Então, aí foi quando a gente decidiu fazer os testes, realizar scans de vulnerabilidades nos sites mesmo, né, que aí a gente poderia antecipar os problemas, né, detectar a vulnerabilidade antes dela ser explorada de fato, né, seria um meio também da gente fiscalizar, né, o cumprimento da resolução de que a segurança preventiva seja feita no ambiente de fato. E também para chamar a atenção dos administradores, dos analistas, enfim, para a segurança do ambiente em si, né, para que não venha a ter nenhum problema aí. Então, o primeiro passo foi a divulgação, né, da realização desses testes. A gente enviou um e-mail, né, informando qual era a abrangência, os objetivos, os benefícios, quais eram os IPs de onde iriam sair os testes, para que quando a pessoa batesse o olho lá nos logs e visse lá um acesso meio esquisito, soubesse que era nós testando e não um atacante efetivamente explorando a máquina. Bom, feita a divulgação, o próximo passo foi
criar a base de sites que iriam ser testados, né? Para isso a gente utilizou uma extensão, a Silkwake do Firefox, que ela é uma extensão que ranqueia, né, a qualificação dos sites, mas ela tem uma função bastante interessante que ela permite você exportar uma pesquisa do Google para um arquivo CSV. Então, vamos lá, no Google, pesquisamos por unicamp.br, gerou uma lista CSV, a gente trabalhou em cima dela. Também geramos uma outra lista consultando os DNS da Unicamp, né, procuramos lá por registros com texto www, e também tivemos pedidos de inclusão, né, dos próprios administradores para poder realizar os testes. Então, fizemos dessas 3 listas uma lista só para a realização dos testes. Então, o número inicial de sites dessa lista foi de 745. Como teve muitos sites duplicados, sites que mudaram de endereço, enfim, o número final delas foi de 425. Vale ressaltar que esse número não inclui subsites, né? Ou seja, quando eu falo em site, eu estou falando só no subdomínio. Por exemplo, unidade.unicamp.br, tem lá /site 1, /site 2, tudo isso está contemplado num único registro, né? E aí, diariamente, a gente recebe um e-mail, né, que sorteia aleatoriamente 5 desses sites para a gente poder realizar o teste naquele dia. E aí nós criamos um processo para poder facilitar esse teste, né, e tornar possível que todos da equipe pudessem colaborar, né, não sobrecarregando uma pessoa só. E aí o primeiro passo é a identificação da aplicação que o site utiliza, para poder saber qual teste realizar. A gente inicialmente utilizou o Appalizer, né, a extensão do Chrome no Firefox, e aí, depois de algum tempo, a gente conseguiu rodar um driver Python do próprio Appalizer, a gente conseguiu rodar na base toda e fazer o cadastro de todos os sites de uma vez só. Isso nos permitiu ter um panorama da situação, do ambiente, do que usam, de fato, em questão de ambiente web na Unicamp, qual eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos ver bastante pizza, então é bem provável que alguém fique com vontade de comer pizza aí mais para frente. O sistema operacional mais utilizado é o Linux, né, 47%, temos o FreeBSD 9% e o Windows 4%. Essa questão aqui do Unix 40%, quando o pacote, a pessoa não baixou um pacote do sistema, né, ela foi lá, entrou no site lá da Apache ou do Nginx e baixou o arquivo, compilou, instalou, ele não registra como pacote do sistema, então ele fica como Unix. Então aqui, basicamente, muito provavelmente esses 40% sejam, na sua grande maioria, Linux também. Dessas distribuições Linux, a mais utilizada, 37%, é o Ubuntu, né, seguido pelo CentOS. Também temos aí Debian, Fedora, Gentoo, mas a grande maioria ou usa CentOS ou usa Ubuntu. Software web mais utilizados, 75% usam o Apache, né, 18% em Nginx, 3% só usam o IIS e outros 5%. E aplicações web mais utilizadas, 38% das pessoas usam WordPress, Drupal ou Joomla, né, e 62% utilizam sites de desenvolvimento manual próprio, enfim, ou outros. Bom, feita a identificação, a gente passa para a fase de análise, onde a gente vai realiza o teste em si. Dependendo de acordo com a aplicação, né, a gente realiza um teste específico. Para o WordPress, a gente usa o WP-Scan. Se for o WordPress com um conteúdo misto, né, alguma página de desenvolvimento próprio ou algum outro software, a gente usa o WP-Scan e o OASP-Zap. Para Joomla e Drupal, a gente usa o CMS-Map. Joomla, Drupal e desenvolvimento próprio, a gente usa o CMS-Map mais usar o OASP-Zap. E para todos os demais, a gente utiliza o OASP-Zap para poder verificar as vulnerabilidades. Uma vez feita a análise, né, ele vai gerar um relatório contendo se não tiver vulnerável, a gente cadastra lá o site como não vulnerável, mas se tiver aparecer alguma vulnerabilidade, a gente faz uma validação daquele resultado.
né, se for um CMS, o core dele desatualizado, a gente já envia a notificação, porque a vulnerabilidade já é conhecida. Se for algum plugin, a gente checa se de fato está vulnerável. E se for no site de desenvolvimento próprio que tiverem vulnerável, a gente faz os resultados. Bom, foram testados os 425 sites da base, né? A gente realizou cerca de 800 testes para conseguir chegar naquilo, para conseguir chegar nesses sites testados. Foram corrigidas aproximadamente 1.200 vulnerabilidades graves, e vale ressaltar que a gente só trata vulnerabilidade crítica, né? Vulnerabilidades que eventualmente não representam grande risco ao servidor, a gente por hora não está tratando. E a gente teve uma redução do número de sites comprometidos na Unicamp, de uma média de 5, 10 por mês para 1 atualmente. A gente vai ver isso num gráfico. Desses 425 sites testados, 22% continham alguma vulnerabilidade grave, né, 78% estavam ok. Desses que tinham vulnerabilidade, que foram notificados, 65% foi resolvido, né, o administrador deu a solução indicada por nós. 12% está trabalhando ainda numa solução, né, a gente entende que muitas das vezes não é tão simples corrigir os problemas que são apontados. 11% estão sem retorno, a gente está esperando uma resposta ainda, né, está recebendo lá uma cobrança todo dia. 8% eram sites que não eram mais necessários estar no ar, sites de eventos, normalmente, e que já não tinham mais utilidade e foram desativados. E aí a gente teve 4% só de falso positivo, um número até que aceitável. Esse daqui é o número que eu comentei com vocês. A linha, né, o número de incidentes que a gente teve mês a mês aí, né, e esse daqui é o tempo que o período que a gente realizou os testes, né, ou seja, é nítido, se a gente verificar o número de incidentes, que houve uma redução considerável no número de incidentes. Felizmente, aqui o gráfico vai até setembro, mas felizmente em outubro ainda não tivemos nenhum. Mas eu não quis colocar no gráfico porque a última vez que fiz isso deu azar. Porque no dia seguinte chegou uma notificação de site vulnerável. Então, deixa aqui, quando outubro terminar, eu atualizo esse gráfico aqui descendo para o zero. E quais são os principais desafios que nós encontramos? Né? Fazer a escolha e os ajustes das ferramentas que a gente utilizou. Porque tem muitas ferramentas, algumas com um pouco mais de precisão, só que aí tem várias métricas que a gente tem que avaliar, por exemplo, o tempo que a ferramenta demora para fazer o escaneamento, a quantidade de falso positivo que ela gera. Como a gente vai testar um número muito grande de sites, a gente tem que ponderar também que não dá para passar lá uma semana testando um determinado site, acaba tornando o processo inviável. Fazer a validação das vulnerabilidades também, isso é um problema porque a gente tenta fazer os testes de maneira menos intrusiva possível. Então, eu não posso gerar nenhum dano para a pessoa a qual eu estou testando. Então, chegar numa forma de realizar o teste sem causar danos ao administrador foi um desafio também. E uma coisa que complicou também é a falta de recursos das unidades para solucionar as vulnerabilidades encontradas, né? A gente até brinca que a gente poderia virar o Chapolin Colorado, porque a gente recebeu vários e-mails assim, e agora? Quem poderá me ajudar? Aí a gente tenta, na medida do possível, dar o apoio para que os problemas sejam resolvidos, mas a falta de recursos humanos e financeiros é um desafio nessa questão também. E quais são os próximos passos? A gente vai realimentar a base de sites a serem testados, a gente entende que não foram todos, esses sites não representam a totalidade, representam uma fração só de sites da Unicamp, e nossa meta é ambiciosa, é testar tudo. Então a gente vai realimentar essa base, fazer testes mais específicos, à medida que a gente vai eliminando os problemas mais conhecidos, a gente consegue descer mais o nível embaixo para conseguir realizar testes mais específicos em cada aplicação e automatizar algumas partes do processo. Ou seja, principalmente na questão do CMS, se
sei lá, amanhã lança a versão WordPress 5 e o 4 está com uma vulnerabilidade grave, eu já consigo rodar um script para ver quem na Unicamp está usando aquela versão vulnerável e notificar automaticamente a pessoa. E é isso. Falei que não ia transar um gosto de ninguém. Muito obrigado.